Bom dia, povo, bom dia. Bem-vindos à nossa continuação de aula de reações orgânicas. Estamos trabalhando já vimos reações de substituição. Aula 17 e aula 18, nós vimos reações de substituição. Hoje veremos reações de adição. Povo, como a minha matéria é uma matéria sequencial, não esqueça de sempre ter que primeiro olhar a aula 17 e 18, tá? Principalmente a 17 para poder se embasar, ficar melhor a aula de hoje. Então, reações de sub que vimos é reação característica quem é muito estável. Quem é muito estável, que é só trocar 6 por meia dúzia, que é o caso dos alcanos, que é o caso dos aromáticos. Hoje nós veremos reações de adição, que é a reação de quem é mais instável, é a reação de quem tem insaturação. Então, vou começar aqui, vamos abrir a aulinha. Reação de adição é a reação característica de quem tem a ligação pi, que é o caso de alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos. Ciclanos não, ciclanos também fazem, mas não tem ligação pi. Aldeídos, cetonas poderiam fazer reação de adição. Os ciclos também fazem, só que daí não tem ligação pi. Aí eu vou simplesmente quebrar o ciclo e adicionar átomos a ele. Só que nós trabalhamos basicamente são as reações de adição em cadeias abertas, tá? Por isso que sempre tem que ter insaturação. Para eu quebrar uma ligação π, eu sempre adiciono dois átomos, ou dois grupos de átomos, entre um carbono, o outro no outro. Tá? Nós vimos que para tu identificar essa reação, tu olha assim, diminui a insaturação, dupla vira simples, ou duas moléculas antes da seta vira uma. 2 vira 1, 3 vira 2, diminui, né? Adição, ou diminui a insaturação. Então, tudo aquilo que nós vimos antes, aqui também serve. Como é que eu sei que essa reação de adição, essas duas? 2 vira 1. 2 vira 1. Como é que tu sabe o nome particular da reação? Isso nós já vimos na aula de substituição. Basta verificar quem atacou, quem atacou o composto orgânico. Se quem ataca é o hidrogênio, hidrogenação. Se quem ataca é o halogênio, halogenação. Sempre quem entra dá o nome. Tá bom? Essa primeira aqui é a chamada hidrogenação catalítica ou método Sabatier-Sendering. São dois cientistas que criaram esse método no início do século XX, só que hoje em dia já não precisa mais saber o nome deles. Você tem que saber o seguinte, hidrogenação catalítica é adicionar hidrogênio por meio de um catalisador. O mais usado é o níquel porque é o mais barato, mas o melhor seria a platina. A importância dessa reação é que a partir dela eu consegui fazer a tal de gordura hidrogenada. Não é essa reação aqui, mas o mesmo método, adicionar hidrogênios para diminuir a insaturação, é o método utilizado para fazer a gordura hidrogenada. Tu pega óleo vegetal que é líquido, ele é, portanto, insaturado, e tu adiciona hidrogênios, tu satura a cadeia. Aí surgiu a tal de margarina, a partir dessa reação, hidrogenação catalítica. Também, toda vez que tu adiciona hidrogênio, tu também pode chamar de redução. Tá? A próxima aula nós estudaremos reações de oxidação. Então, se tu adicionar hidrogênio, aí nós chamaremos de redução. Quem entra dá o nome. Entrou o halogênio, a halogenação. Nota que eu estou adicionando átomos iguais. Então, hidrogênio em cada carbono. Um cloro em cada carbono da insaturação. Aí tá tranquilo, né? O problema começa aqui. Quando eu for adicionar água, povo, tem países tipo o Brasil que tem um território muito grande, obter álcool, que é esse caso aqui, a gente obtém a partir dos carboidratos. No Brasil, basicamente, cana-de-açúcar. Só que tem países que não têm território para plantar, então eles obtêm a partir desse método. Adicionar água por meio de um catalisador a um alceno. Entra o H em um carbono da dupla, o grupo H no outro, por meio de um álcool, que é o etanol. O nosso problema começa quando tem mais de 3 carbonos. Então o trabalho é saber em qual carbono da dupla aqui vai entrar o hidrogênio. Então eu já falei isso na aula 17, que eu falei assim para vocês, para tu gravar. Toda vez que tu rouba de pobre. E toda vez que tu dá para rico. Rouba e dá o quê? Sempre é o hidrogênio. Lembra? Toda vez que tu roubar um hidrogênio, tu deve roubar do carbono mais pobre em hidrogênio. Vou ficar bem no meio. Mais pobre em hidrogênios.
E toda vez que tu dá um hidrogênio, tu deve dar para o carbono mais rico em hidrogênios. Quem falou isso? Um carinha chamado Markovnikov. O hidrogênio adicionado deve ir para o carbono mais hidrogenado à insaturação. Sempre, pessoal, é para obter um composto mais estável, tá? Só que eu vou tentar mostrar para vocês primeiro isso e depois eu mostro o porquê. Nota, ó. Para onde vai o hidrogênio? O carbono mais rico em hidrogênios da dupla. Aqui. Mas ele pode também entrar aqui, ó. Vai ter os dois produtos possíveis, só que preferencialmente aqui. Tá? O composto é mais estável. Então, tem os dois produtos, mas o produto principal é o hidrogênio, então é o carbono mais hidrogenado da insaturação. Vou tentar explicar o porquê. Ó, para ocorrer uma hidratação, adicionar água, ocorre por meio de um ácido, por meio de um meio ácido, que é o catalisador aqui, ó. Legal? Esse meio ácido, você tem que lembrar do seguinte, ó. Quando a cadeia for insaturada, nós vimos na aula anterior que existe um chamado efeito mesomérico, que é o efeito que um grupo de átomos exerce sobre a molécula, atraindo ou repelindo os chamados elétrons π. Lembram? Os elétrons π. Quando o grupo que está preso ao anel, lembra que eu falava sobre cabo de guerra? Quando o grupo que está preso ao anel aromático tiver só ligação simples, ele tende a empurrar, perder o cabo de guerra, empurra. Então é o caso aqui, ó. O CH3 ele vai empurrar ou atrair os elétrons π daqui, ó. Como o CH3 só tem ligação simples, ele acaba empurrando, ele perde. É como se o grupo puxasse para ele grupo aqui, ó. Então, a gente diz que o CH3 faz efeito mais M, ele empurra o par eletrônico para longe dele, deixando esse carbono um pouquinho mais negativo e esse um pouquinho mais positivo. Como a reação está ocorrendo em meio ácido, a quebra dessa molécula aqui, ó, tende a ser de maneira heterolítica, ó. Assim, ó, heterolítica. Lembra? Eu quebro de maneira homolítica se tiver luz ou calor. Se não tiver, por meio de um catalisador, quebrou de maneira heterolítica. Aquele que é mais negativo fica com o par eletrônico, ficando nucleofílico. E quem ficou com deficiência ficou o cátion, ficou eletrofílico. Como esse cara aqui, o hidrogênio, está com deficiência de elétrons, ele está mais necessitado. Então, ele vai atacar o carbono mais rico em hidrogênios da dupla, o hidrogênio que está mais negativo, que é esse aqui. Ó. O carbono está mais negativo. Então, aqui que ele entra. Resumindo, dada para rico. Toda vez que tu doa o hidrogênio, tu vai doar o hidrogênio, o carbono mais rico em hidrogênios da dupla, porque ele é o mais negativo. Ele está mais instável. Tá? Markovnikov. Se tu for adicionar HX, ó, X são os elementos da família 7A. HCl, HBr. Então tu pode dizer adicionar ácido ou adicionar hidroalogenação. Hidro de hidrogênio. Halogênio é um halogênio. Hidroalogenação. Hidrocloração, hidrobromação, iodação. Segue a mesma regra. Markovnikov. O H vai para o rico, o cloro vai para o pobre. Então, olha só. Se eu adicionar hidrogênio, hidrogenação. Halogênio, halogenação. Ou cloração. Como são átomos iguais, um em cada carbono da dupla. Se eu for adicionar água, o H para o rico, o H para o pobre. HCl mesma coisa, HBr mesma coisa, tá vendo? Ocorreu em meio ácido, ocorreu a mesma coisa. Sempre o hidrogênio para o mais rico, o outro para o mais... O que sobrou, o H, o cloro, o bromo, para o demais. Só que daí tem um caso particular. Tem um caso que ocorre somente com HBr. Cadê minha setinha? Tá aqui. Que ocorre somente com HBr. É o HBr meio peróxido. E meio peróxido é chamada regra anti-Markovnikov ou regra de Karash e Mayo. É muito comum cair isso no Paraná. Tá? Regra de Karash e Mayo ou anti-Markovnikov. Ou simplesmente HBr meio peróxido. Quando eu colocar o meio catalisador aqui, ó, for peróxido, o hidrogênio, em vez de atacar o mais rico, atacará o mais pobre. Pode gravar como exceção, mas na real não é, tá? Tentar explicar para vocês por que não é exceção. Olha só o que eu acabei de mostrar agora há pouco. O CH3
faz efeito mais M. Ele empurra o par eletrônico para longe dele, deixando esse carbono um pouquinho mais polarizado negativamente e esse aqui um pouquinho mais positivamente. Como a reação ocorreu por meio de um catalisador, por meio de um ácido, houve a cisão heterolítica e o hidrogênio que está mais positivo, carregado positivamente, vai atacar o carbono mais carregado negativamente. Resumindo, dá para rico. Isso é Markovnikov. Nota que o HBr faz a mesma coisa. Só que se tiver HBr meio peróxido, o mecanismo da reação é diferente. Pessoal, isso aqui nunca precisa saber esse mecanismo. Isso aqui é para quem gosta de se aprofundar um pouquinho mais, tá? Quando ocorrer meio peróxido, o que acontece é o seguinte, o peróxido provoca uma cisão homolítica no HBr. Nota que aqui não era homolítica. Não era. Então o H vai para o rico. Agora aqui não. O peróxido provoca uma cisão homolítica no HBr, formando o radical livre. E o radical livre é altamente instável, lembra? Ele tem um elétron só, ele está louco para reagir. Então o que ele faz? O bromo, na forma de radical livre, se aproxima do alceno. Esse alceno sofre aqueles efeitos químicos. Aqui está mais carregado negativamente, aqui positivamente, por causa do efeito que o CH3 exerce. Então esse bromo, como está muito necessitado de elétrons, vai e ataca o carbono da dupla que é mais negativo. É questão de lógica, ele vai para onde está mais negativo. Então tem mais elétrons sobrando, ele vai para cá. Deixando esse carbono aqui com deficiência de elétrons, porque houve a cisão também homolítica aqui. Como aqui ficou uma deficiência de elétrons, o hidrogênio, que está na forma de radical, ataca essa região aqui, formando o novo composto. Então, deu para ver que o motivo é porque a cisão aqui ocorreu de maneira homolítica. Só quem faz essa cisão homolítica aqui é o HBr. HCl, HI, HF não faz. Então, resumindo. Presta atenção agora, pessoal que está viajando, volta aqui para mim. Vou tentar explicar aqui. Como é que eu sei que essas 7 reações aqui são de adição? Tu olha assim, 2 vira 1. Tá? Ou dupla vira simples. Como é que tu sabe o nome particular da reação? Basta verificar quem vai atacar. Quem ataca o hidrogênio? Hidrogenação, halogenação, hidratação e hidrohalogenação, os 4. Como é que tu sabe aonde vai acontecer a reação? A reação, pessoal, sempre ocorre na parte mais frágil. E a parte mais frágil é onde existem átomos diferentes de carbono-hidrogênio, onde houver insaturação, é na ligação π. Então é aqui que quebra. Então a reação vai ocorrer nesses 2 carbonos aqui. E para eu quebrar uma ligação π, eu adiciono 2 átomos, tá bom? Então, entrou hidrogênio, entrou halogênio. Quando for adicionar água, aí entra em ação Markovnikov. Então eu disse, o H deve ir para o carbono mais rico. Pessoal, olha só, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios, esse tem 1, esse tem 2. Como a reação ocorre só nesse... Deixa eu riscar aqui. Eu gostei dessa de riscar aqui. A reação tem que acontecer aqui. Tem que acontecer aqui. Tá? Esse carbono tem 1 hidrogênio, esse tem 2. Então esse aqui é o rico. O H vai para o rico. E o grupo H vai para o pobre. Tá? Então é assim que acontece. Então quando fala em rico, é rico em hidrogênios da dupla. Aí o resto é tudo igual. Pá. Se for HBr meio peróxido, aí tinha que lembrar que é exceção. Por causa do mecanismo ali atrás da tela anterior, o H, em vez de ir para o mais rico da dupla, vai para o mais pobre. E se for HCl? Segue a regra normal. Somente o HBr tem condições de fazer a cisão homolítica aqui. Quando for HCl, HCl é um átomo muito pequenininho e é muito eletronegativo, então ele puxa o par eletrônico para ele. Ele vai quebrar de maneira sempre homolítica. HI também sempre quebra de maneira homolítica. Então só o BR que tem condições de quebrar de maneira heterolítica ou homo. Por isso que só ele vai ser a exceçãozinha. Tá? Então, segue a regra normal. Então, fazer 2 exercícios para você ter uma noção. O difícil aqui seria montar a molécula. HCl vai reagir com 3-metil-2-penteno. Já montei. HCl, 3-metil-2-penteno.
O que tem que saber? Qual que é a parte difícil? É lembrar que a reação ocorre sempre na dupla. Aqui. É aqui. Esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio e esse não tem nenhum. Então, esse aqui é o rico, esse é o pobre. O H vai para o rico da dupla, tá aqui ele, e o cloro vai para o outro. Pronto, não tem molécula. De novo, ó, 3,4-dimetil, 2-penteno, reage com HBr. Tá aqui. A reação ocorre na dupla. Segue a regra normal, não falou nada aqui. Ó, se não falar nada aqui, se eles não disserem nada, é porque está ocorrendo meio ácido, meio catalisador adequado. A reação ocorre de forma normal. O H vai para quem? Para o mais rico da dupla. Br, para o próximo. Só que quando ele fala aqui, olha só, mesmo exemplo, só que ele disse assim, ó, se nós usarmos peróxido na estrutura aqui, ó, peróxido, aí ele tem que avisar. Ele vai dizer que está em meio peróxido, que é meio regra de Karashi Maio. Ele vai dar a dica. Tá? Então tem que lembrar, ó, a reação ocorre na dupla. O H, em vez de ir para o rico, irá para o pobre. Então é o único caso diferente do Markovnikov, tá? HBr meio peróxido. Aqui eles têm que avisar. Eles não avisam que meio que está ocorrendo, que é o regra normal. Então, ó, as reações com alcinos é a mesma coisa, só que em dobro. Nós trabalhamos reações de adição que ocorrem em cadeias insaturadas. Contém dupla, contém tripla ou duas duplas. Então, ó, nota que nessa reaçãozinha, o H vai para um, o Br vai para outro e a reação acabou. Não tem como tu adicionar átomos, tá bom? Acabou. Agora aqui não. Ó. Se eu adicionar dois hidrogênios, eu quebro uma ligação π e formo um alceno. Posso continuar reagindo? Pode. Tu pode botar mais hidrogênios. Se eu posso botar mais hidrogênios aqui, essa reação é chamada parcial ou incompleta. Se eu botar mais hidrogênios, aí quebra outra ligação π e torna-se uma hidrogenação total. Então essa que é a diferença. Quando for alcinos, eles pedem hidrogenação parcial ou hidrogenação total. A mesma coisa se acontecer isso aqui. Ó. Cloro parcial, vou botar cloro e a outra total. Aí, aqui que é o problema. Ó. Hidrogenação não é que é problema. Já sabe. É só lembrar. Dá para rico. Não esqueça disso. Para quem vai... Ó, a reação... Aqui tem uma tripla. Que é difícil enxergar, mas tem uma tripla. HBr. O H vai para o rico da tripla. O Br para o pobre. Quebra. Formou isso. Ó. Aqui ficou uma dupla. Uma dupla. Só que agora nós temos que saber para quem tu dá o próximo. Eu posso continuar a reação. Ó, a reação ocorre na dupla. Esse aqui é o rico e esse é o pobre. Então, eu vou formar um... Quando tem bromo, a gente chama de aleto, lembra? Um dialeto geminal. Os dois bromos estão no mesmo carbono. É só lembrar de seguir o Markovnikov, tá bom? Então, nota que a reação das duas reações é a mesma, só que em dobro. Secar minha cabeça aqui que está puro óleo. Tem tanta luz aqui por perto que começa a suar. Olha só, a única reação que é um pouquinho diferente é hidratar. Jogar água. Quando for jogar água num alcino, para quem dá um hidrogênio aqui, ó, que tanto faz, né? O H para um, grupo H para outro, porque só tem dois carbonos. Aqui não. Aqui é Markovnikov. Formei um enol. Esse enol é altamente instável, lembram? Enol não existe. Enol, não tem como comprar uma garrafinha que tem 1 litro de enol. Não existe. O enol, na mesma hora que ele se forma, os átomos tendem a sofrer um rearranjo que tu chamava de tautomeria, aquela isomeria da setinha. Os mesmos átomos, ó, o grupo OH, que é a parte reativa, e a dupla, que é a parte reativa também, eles tendem a se rearranjar para virar mais estável. Então, essa dupla carbono-carbono se quebra e vai em direção ao O. E esse hidrogênio que está sobrando aqui, ó, vai ficar sobrando, migra para o carbono vizinho, para cá. Ó. Olha o meu desenho que é horrível. Formando um aldeído. Então, o produto final de uma hidratação de alcinos é aldeído e não enol. Enol é uma fase intermediária, ele não vai ficar parado. Ele já vira aldeído. A mesma coisa aqui, ó.
virou enol. O que acontece? Um rearranjo, tautomeriza. O H a dupla carbono-carbono vai formar carbono-oxigênio e o hidrogênio vai ficar sobrando, migra para o carbono vizinho, formando uma cetona. Toda vez que tu adiciona água num alceno, o produto final é álcool. Toda vez que tu adiciona água num alcino, o produto final é uma cetona. A única exceção é o etino, chamado de acetileno, que forma aldeído. Porque não tem como formar uma cetona com 2 carbonos. Tá bom? Então é o único caso. Então, ó, a gente está trabalhando reações de adição. Tá? Então tem que ter insaturação. A gente já viu alcenos, vimos alcinos, viu que é igual, só que em dobro. O único problema que tem que cuidar é o caso de hidratar um alcino, que pode ocorrer essa fase intermediária do enol. E agora vem os alcadienos. Alcadienos é que ele tem duas duplas. Se as duas duplas estão acumuladas, juntas, presas ao mesmo carbono, eu chamo de acumulado. Se elas estiverem alternadas uma à outra, tem uma simples entre elas, alcadieno alternado. E se elas são distantes uma da outra, alcadieno isolado. Tá? As reações são basicamente iguais. Pessoal, o alcadieno conjugado, ou também chamado alternado, ele lembra o seguinte, ó, dupla, simples, dupla. Ele faz uma coisinha chamada ressonância, que é aquela migração dos elétrons π. Então ele vai ter um comportamento químico um pouquinho diferente dos outros dois. O alcadieno acumulado e o isolado, as reações são iguaizinhas de alcenos e alcinos. Iguais. Ó, para eu quebrar uma ligação, para eu adicionar bromo, eu tenho duas ligações π. Alcadieno acumulado. Eu vou quebrar uma ligação π, adiciona 2 átomos. Ó, entrou um e quebrei aqui. Ó. Nesse exemplo, tanto faz para onde vai. Entrou um aqui e outro aqui. Posso continuar hidrogenando? Pode. Então é chamada de halogenando, não hidrogenando. Halogenando, sim. Halogenação parcial. Se eu quiser continuar hidrogenando, ó, halogenando, entra um bromo aqui, outro aqui. Ó. Então agora seria uma halogenação total. Mesmo caso aqui embaixo. Ó. Alcadieno isolado. É quando as duplas estão distantes uma da outra. Pelo menos 2 carbonos de distância um do outro. Nesse exemplo aqui também tanto faz onde que entra os flúor, tá? Porque é igual, tá na ponta. Então, entra um, outro aqui, ó. Entra um flúor aqui, outro aqui, ó. Halogenação parcial. Posso continuar halogenando? Sim. Então, eles vão dizer para nós se é halogenação parcial ou total. Tranquilo. O problema começa aqui, ó. Quando for alcadieno conjugado. Conjugado. É que aqui, povo, essas duplas aqui, ó, não estão paradas. Isso aqui está em ressonância, está em movimento constante. Tá? Está em movimento constante. Então, isso aqui, ó, essa representação, na realidade, não existe. Aqui é uma nuvem de elétrons que está girando o tempo todo para dar estabilidade. Então, vamos tentar ver. Existe a reação de adição 1, 2 e a 1, 4. Vamos entender direitinho. Quando for a reação de adição 1, 2, 1, 2 é que entra nos 2 carbonos de uma dupla. Aqui assim, ó. Tudo depende da temperatura. Tá? Então, a reação dos alcadianos conjugados, tudo depende da temperatura. Se a temperatura for muito baixa, menor que 20... Eu vou botar 20 graus Celsius, tá? Ali você está falando 60, mas já entendo que é temperatura muito baixa. Se a temperatura for muito baixa, menor que 20 graus Celsius, menor que 60 graus Celsius, é como se os elétrons estivessem parados. É como se a ligação π aqui, como se não ocorresse ressonância. Então, o H vai para um, o bromo vai para o outro. Reação normal. Se eu quiser continuar a reação, é só botar o H para o rico, bromo para o pobre. Tudo bem? Mas uma reação parcial seria isso aqui. Ó. Quando a temperatura for baixa, menor que 20 graus Celsius, a reação ocorre de forma igual aos alcenos. É como se não, como a temperatura não é muito baixa, é como se os elétrons que não se mexessem, fazer conta, que não se mexessem, ficasse parado e entra um do lado do outro. Aí a gente chamaria de reação de adição 1, 2, entra um do lado do outro. Quando for a temperatura ambiente ou alta temperatura, ocorre o fenômeno da ressonância. Então, vou tentar entender aqui. Ó. Olha só o mecanismo.
Como a reação ocorre por meio de um catalisador, tá? O bromo quebra-se de maneira heterolítica, formando o cátion eletrofílico e o ânion nucleofílico. Isso aqui, ó, esse bromo, ele vai atacar um carbono. Tchum, atacou. Ao atacar, povo, o que acontece é o seguinte, ó. Só um pouquinho aqui, ó. O que acontece é o seguinte, ó, vamos lá de novo. O bromo quebra de maneira heterolítica, formando bromo eletrofílico, bromo nucleofílico. O aldeído, ele fica em forma de, ele está em ressonância, então os elétrons estão vibrando, que é mexendo para um lado para o outro o tempo todo. Tem um momento na cadeia que isso aqui empurra tudo para um lado, deixando esse carbono aqui mais negativo. Tá? Ao ficar mais negativo, o bromo ataca aqui, ó. Entrou aqui, ó. Tava vendo, né? Deixa eu ir para cá. O bromo acabou entrando aqui, ó. Deixando esse carbono aqui mais positivo, porque quebrou a ligação. Na mesma hora que aqui ficou positivo, essa ligação π tende a se deslocar para cá para neutralizar essa carga positiva, deixando positivo aqui. Então o outro bromo nucleofílico acaba entrando aqui, ó, entrando nas posições 1, 4. Isso aqui é o chamado de mecanismo da reação. Vamos entender melhor. Ó, então ele vai acabar entrando nas posições 1, 4. Vamos entender melhor. Opa! Como é que é o nome dessa molécula? Como é que é o nome desse carboneto? Tu conta lá 8 carbonos, oct. Ligação dupla em duas duplas, diene. Onde que está? Ó, se tu numerar pela esquerda, um vai estar no 2, outro no 4. Se tu numerar pela esquerda, pela direita, vai estar no 4 e no 6. Regra do menor número, 2, 4. Isso é uma coisa. Isso é para dar nome. Tá? Se eu peço para dar nome, é isso. Agora, se eu pedir para vocês assim, ó, em uma reação de adição, onde ocorre a reação? Então, é isso que eu quero que tu lembre. Ó. A reação ocorre aqui, ó, na dupla. Não, tem as duplas. Aqui que acontece essa reação. Então, ó, é aqui. Então, se eu falar em uma reação de adição 1, 2, onde ocorre a reação? É nos dois carbonos da dupla, os um vizinho do outro. Ó. Não tem nada a ver com nomenclatura. Entendeu? Nada a ver com nomenclatura. Se eu falar reação de adição 4, é entre os 4 que ocorreram a reação, nos 4 aqui, ó, desses dois 4 é de extremidade aqui. Ó. Então, uma coisa é nomenclatura, outra coisa é indicar aonde entrar os átomos. Tá? Então, cuidado com isso. Ó, se a reação ocorrer a uma temperatura muito baixa, eles vão entrar um do ladinho do outro. Não ocorre ressonância, como se não houvesse ressonância, entra um do lado do outro como se fosse um oceano comum. Quando for temperatura ambiente ou temperatura elevada, ocorre o fenômeno da ressonância e ele vai acabar fazendo com que a dupla se desloque, ele vai acabar entrando nas posições 1 e 4 em relação àqueles 4 que reagem. Vão entender? Olha só. Adição. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos ver como é que é a pergunta. Adição da molécula de HBr ao 1,3-butadieno resulta na formação de quem? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Não foi dada a temperatura. Se não foi dada a temperatura, tu entende por temperatura ambiente. Ou seja, acima de 20 graus Celsius, logo vai ocorrer a ressonância aqui. Então, como é duplas conjugadas, vai acontecer o quê? O ataque 1,4. O que acontece é o seguinte, ó. Essa dupla, ele tá em ressonância, essa dupla se desloca para cá, empurrando essa dupla para cá, deixando aqui positivo, ó, porque a dupla quebrou, a dupla veio para esse lado, aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Então, o HBr vai atacar um num carbono, o grupo Br no outro. Entra nas posições 1, 4. De novo? Olha só, esse aqui. Ó. Entendeu? Esse aqui tu está entendendo tudo. Ele deu duas dicas. Eu tenho um alcadieno que sofre adição 4. Então, quando esse hidrogênio, quando for hidrogenado parcialmente, produz em maior quantidade o hexeno 3. Vou montar aqui todos eles, ó. Pessoal, quando eu tenho tripla ou duas duplas, eu tenho que dizer para você se a hidrogenação é parcial ou total. Como eu disse parcial, quer dizer que eu só vou adicionar 2 hidrogênios, só vou quebrar uma ligação π. Tá bom? Sofre adição 4. Então, ele já está me dizendo que só quem sofre a reação de adição 4 são os alcadenos
conjugados. Então, acumulado, acumulado, isolado. Então, tu já está fora. Sobraram esses dois. E esses dois aqui são conjugados. Então, a resposta está aqui. Ó. Vamos tentar? Ó. Esse aqui é o hexadieno 1, 2, 1, 3. 1, 3. Ó, o que acontece? A reação aqui. Isso aqui ocorre. Não foi dada a temperatura, quer dizer que a temperatura é ambiente ou acima ou elevada. Vai ocorrer ressonância. Essa dupla migra para cá, empurrando a outra pi para cá, deixando esse carbono aqui, ó. Para cá. Deixa esse carbono aqui mais positivo e esse mais negativo. Como eu quero adicionar dois hidrogênios, entra um aqui, outro aqui. Ó. Vai entrar hidrogênio aqui, outro aqui. Ó. E vai formar o hexeno 2. Eu quero formar o hexeno. Isso faz as duas condições, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ó, forma hexeno 3. Eu quero qual forma hexeno 3? Então, forma hexeno 2. Aqui, hexadieno 2, 3, 4. 2, 4. A dupla vem para cá, a outra empurra para cá, deixando esse carbono aqui mais negativo e esse mais positivo. Então, aqui vai entrar um hidrogênio nesse carbono, outro hidrogênio nesse carbono, formando o hexeno 3. É essa a resposta. Tá? Então, quer dizer que se eu pegar o hexadieno 2, 4, 2, 4, esse aqui, letra C, o 2, 4, e fizer uma adição 1, 4 nele, hidrogenar parcialmente, ele vai formar o hexeno 3. Então, essa reaçãozinha chamada adição, é importante você dar uma olhadinha com ela. Tá? Alcinos e alcadianos é mais para o Paraná. O pessoal aqui de Santa Catarina é mais alcenos. Tá? E a próxima aula trabalharemos uma reação de oxidação. Fechou? Fechou. Beijos.